eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, estar sempre no local tranquilo, bem organizado, para fazer todas as videoaulas e que todas as atividades devem ser baseadas em todas as videoaulas, tá? Tudo que a gente for estudar tem que ser baseado ao que vemos por aqui. Então, vamos dar continuidade ao nosso ensino da língua. Por favor, peguem o livro, o caderno, vocês vão precisar do caderno hoje, e a bolsinha de lápis, tá bom? Na última aula, nós finalizamos, a unidade 5 e hoje vamos iniciar a unidade 6, que se chama Vas a viajar. Então, na unidade passada, nós aprendemos sobre o futuro, Estudamos previsões, previsões meteorológicas, vários tipos de previsões e maneiras de utilizar o futuro. Nesta unidade, vamos falar sobre viagens, sobre locais diferentes e locais para a gente viajar, o que vai ser bem divertido. Então, vamos ler primeiro a página 90 e 91, que são aquelas que vocês já conhecem, Aqueles pequenos textos que sempre abrem as nossas unidades desse livro. Primeiro, essa é a atividade, Ela está bem no cantinho aí na página 90, então vamos ler. ¿Te gusta viajar? ¿Qué lugares sueñas conocer? Cuando piensas en un viaje, ¿qué imaginas que vas a hacer? Divertirse, trabajar, hacer nuevos amigos, descansar, conocer otra cultura, visitar parientes, comer platos típicos, visitar museus, estudiar. Então, aqui está perguntando se vocês gostam de viajar e que lugar vocês sonham em conhecer. Então, vocês vão responder aí no livro mesmo, bem pequenininho. Gosta de viajar, sim ou não? Tenho certeza que todo mundo gosta, Que lugar vocês sonham em conhecer? Coloquem aí o nome da cidade ou o nome do país que vocês gostariam de conhecer. E ali embaixo, vocês vão marcar, pode ser com um xizinho mesmo. Se vocês, quando pensam em viajar, pensam em se divertir, em trabalhar, em fazer novos amigos, em descansar, conhecer outra cultura, visitar seus parentes, comer pratos típicos, visitar museus e estudar. Pode fazer um xizinho mesmo, não precisa fazer uma frase, tá? Só marquem, ou então peguem o marca-texto e marquem a palavrinha, ok? E agora, essa é a pista 17, está escrito o seguinte. Juliana García trabaja en una revista dirigida a los jóvenes y le toca escribir un reportaje sobre viajes. Escucha y lee lo que contestaron algunos entrevistados a la pregunta: ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? Então, a Juliana García, ela trabalha numa revista que tem como público-alvo os jovens e ela vai fazer uma reportagem sobre viagens e entrevista a algumas pessoas. Esses pequenos textos são os resultados dessas entrevistas. Então, vamos lá. Ramón Díaz dice: Mis hermanos y yo vamos a conocer Buenos Aires. Vamos a visitar los monumentos históricos y probar el famoso bife de chorizo argentino. También nos gustaría ver un espectáculo de tango. Então, o Ramon, ele vai visitar para a Argentina e disse aí para a gente tudo que ele gostaria de fazer. Vamos ler novamente. Mis hermanos y yo vamos a conocer Buenos Aires. Vamos a visitar los monumentos históricos y probar el famoso bife de chorizo argentino. También nos gustaría ver un espectáculo de tango. Jaime Rojas dije: voy a quedarme una semana en Barcelona y después voy a conocer París, la capital de Francia. Quero quedarme umas 2 semanas allí. Então, o Jaime, ele vai visitar Barcelona e depois ele vai para a capital da França, Ele vai visitar Paris. Vamos ler novamente. Voy a quedarme una semana en Barcelona y después voy a conocer París, la capital de Francia. Quero quedarme umas 2 semanas allí. Agora vamos ver o que disse Regina Helena Castellano. Voy a hacer un curso en Galicia y después voy a viajar en tren hacia Lisboa. Tengo muchas ganas de conocer la capital portuguesa y también me gustaría hacer un recorrido por algunas ciudades que están cerca de Lisboa. Então, a Regina, ela vai fazer um curso em Galícia, que é uma região espanhola, e depois vai para Lisboa e conhecer algumas cidades ao redor da capital de Portugal. Vamos ler novamente. Voy a hacer un curso en Galicia y después voy a viajar en tren hacia Lisboa. Tengo muchas ganas de conocer la capital portuguesa y también me gustaría hacer un recorrido por algunas ciudades que están cerca de Lisboa. Agora vamos ver o que disse Ana Teresa Paz.
Voy a visitar a mis abuelos que viven en La Paz y después voy a conocer algunas playas brasileñas com mis tios e primos bolivianos. Então, a Ana Teresa vai para Bolívia, né, para a capital, e depois vai conhecer praias brasileiras. Então, vamos ler novamente. Voy a visitar a mis abuelos que viven en La Paz y después voy a conocer algunas playas brasileñas com mis tios e primos bolivianos. Ok? E agora vamos ver o que disse Rita Echeverria. Mi familia va a conocer las Islas Canarias, pero yo voy a quedarme trabajando en Madrid. Es que soy becaria y en este momento no tengo vacaciones, pero ya que no tengo clases en la universidad, voy a ver algunas películas en el cine y si es posible me gustaría visitar a algunos amigos que no veo hace tiempo. Então a Rita, né, ela está dizendo que a família dela vai para as Ilhas Canárias, mas ela tem bolsa, né, na universidade, então ela não tem férias no momento. Mas como ela também não vai ter aulas na universidade, ela vai ver bastante filme e vai visitar alguns amigos que ela não vê há algum tempo. Vamos ler novamente. Mi familia va a conocer las Islas Canarias, pero yo voy a quedarme trabajando en Madrid. Es que soy becaria y en este momento no tengo vacaciones, pero ya que no tengo clases en la universidad, voy a ver algunas películas en el cine y si es posible me gustaría visitar a algunos amigos que no veo hace tiempo. O vocabulário que eu coloquei para vocês é chorizo é linguiça, tá? Então, todo tipo de linguiça em espanhol é chorizo. Vacaciones é férias e películas é filmes. Então, filmes, película, cinema, cine. E agora vamos fazer as atividades da página 92 até a página 96, que se referem principalmente a esses textos que vamos ler. Así lo dices. Completa las frases diciendo a dónde va cada uno de los entrevistados. Então, esse texto que a gente acabou de ler, tá? Então a gente precisa só completar. Ramón va a conocer Buenos Aires, va a visitar los monumentos históricos, va a probar el bife de chorizo argentino y va a ver un espectáculo de tango. Ana Teresa va a visitar a los abuelos en La Paz y después va a conocer algunas playas brasileñas. Regina Elena va a hacer un curso en Galicia y después va a viajar de tren, disculpen pela falta do R, hacia Lisboa para conocer la ciudad y las cercanías. Cercanías, a gente aprendeu, né? Lejos é longe, cerca é perto. Então, cercanías são as cidades que estão ali próximas. Rita va a quedarse trabajando en Madrid, no va a viajar, pero va a ver algunas películas en el cine. Si es posible, va a visitar algunos amigos. Y Jaime va a quedarse una semana en Barcelona y después va a conocer París y quedarse allí unas 2 semanas. Número 2. ¿Dónde se escucharían estas frases? Marca H para hotel, A para aeropuerto e P para playa. Então, vocês vão marcar H para hotel, A para aeroporto e P para praia. Eu vou ler as frases uma vez cada uma, vocês podem ir marcando e daqui a pouco a gente já corrige, tá bom? A. He reservado una habitación doble. B. ¿Dónde está la sala de espera? C. ¿Dónde están los vestidores para ponerme el traje de baño? D. La llave, por favor. E. ¿Dónde se puede nadar? F. ¿Puedo llevar ese bolso como equipaje de mano? Bom, então vamos lá. He reservado uma habitação doble, então eu reservei um quarto duplo, né? Então aí vemos no hotel, então devemos colocar a letra H. ¿Dónde está a sala de espera? Então onde está a sala de espera, que a gente pode ver no aeroporto. ¿Dónde están los vestidores para ponerme el traje de baño? Onde estão os vestiários para que eu possa vestir a minha roupa de banho, né? Então aqui é a playa. La llave, por favor, é no hotel, né? A pessoa está pedindo uma chave, a chave do quarto. Donde se puede nadar é uma praia, mas também pode ser um hotel, então P e H, né? Porque o hotel pode ter também uma piscina e a gente poderia perguntar dessa maneira. ¿Puedo llevar esse bolso como equipaje de mano? Então, essa bolsa pode ser levada como balagem de mão, então, né? Bagagem de mão, aquela que a gente leva no aeroporto, dentro do avião. Então, esse é aeropuerto.
Então, H-A-P-H-P-I-H-A. 3. Imagínate que hoy empiezas un viaje con tu familia por Andalucía. Lee la programación y escribe una postal a un amigo diciendo lo que vas a hacer los próximos días. Então, estamos aí na página 93. Vamos ler, né, um roteiro de viagem pela Andaluzia, que é um lugar que eu quero muito conhecer. Andalucía, Granada, Córdoba, Sevilla. 3 días y 2 noches. Regreso a Madrid en el tren AVE. Día 1, lunes, Madrid-Granada. Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Vamos a viajar hacia el sur, atravesando La Mancha y a hacer una parada en un pueblo manchego con recuerdos de Don Quijote. Entramos por Despeñaperros, em Andalucía. Quando a gente fala La Mancha, Mancha é uma região, né, ali da Espanha, e o famoso personagem espanhol Don Quijote de la Mancha, que em português a gente fala Don Quixote de la Mancha, né? La Mancha é a região. Muitas pessoas me perguntam, professora, La Mancha é o sobrenome dele? Não, na verdade, ele é da Mancha, da região da Mancha. Don Quijote de la Mancha. Llegada a Granada a la hora del almuerzo. Por la tarde vamos a recorrer la ciudad y a visitar, incluidos entrada y guía local, el Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construido en época árabe. Esta noche vamos a bailar o opcionalmente le sugerimos una fiesta flamenca. Época árabe. Professor, o que é isso? A Espanha esteve durante muitas e muitas décadas sob o domínio do povo árabe. Então, na Espanha existem várias influências do povo árabe, né? Do povo da península lá de baixo, né? Atravessaram o Atlântico e nós podemos ver pela arquitetura, até mesmo algumas coisas da língua, pela música, a influência do povo árabe na cultura espanhola. Día 2, martes, Granada, Córdoba, Sevilla. Tiempo libre en Granada. Al mediodía vamos a salir hacia Córdoba, atravesando los bellos paisajes de la Andalucía interior con sus pueblos blancos y las ruinas de castillos árabes. En Córdoba vamos a almorzar, conocer la gran mezquita y pasear por sus callejas floridas. Llegada a Sevilla al final de la tarde. Então percebam, né, os palácios dos castelos árabes, a mesquita, que na verdade não é, né, da região que predomina na Espanha. Então todas essas partes são são heranças deixadas pelos árabes. Día 3, miércoles, Sevilla-Madrid. Por la mañana le incluimos una visita panorámica de Sevilla. Vamos a conocer la catedral y su famosa Giralda, las márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la tarde va a haber traslado a la estación. Regreso en el AVE, uno de los trenes más rápidos del mundo que alcanza la velocidad de 300 km/h y hace el recorrido Sevilla-Madrid en 2 horas y media. Llegada a Madrid al final de la tarde. El precio de este tour incluye estancia en los hoteles indicados o similares con desayuno, recorrido en autocar turístico con guía acompañante, billete de tren AVE de Sevilla a Madrid en clase turista, maleteros en los hoteles, una maleta por persona, visita con guía local en Granada y Sevilla, reserva y entrada a la Alhambra de Generalife, explicación de otras ciudades y lugares turísticos señalados en itinerario con nuestro guía, seguro básico de viaje e guia informativa. Então, o vocabulário que eu coloquei para vocês é manchego, né? Um pueblo manchego. Um pueblo manchego seria um povoado da região da Mancha, né? Então, manchego é algo ou alguém que veio desta região. Callejas seriam as ruas, né? Ruas em espanhol, calle. Então, callejas seria uma maneira de falar ruas. Traslado seria transferência, né? Então, quando a gente fala na linguagem de viagens, voy a hacer un traslado, quer dizer que o traslado é a transferência de um local até o outro local. E aí vocês vão escrever um cartão postal sobre este local que está aí na tela, né? Está aí no livro de vocês na página 93. Lembrando que o postal, ele é parecido com a carta, então vocês precisam colocar a data, o local, uma saudação, escrever um corpo de texto bem pequeno, de no máximo 3 linhas, assinar, né? Colocar uma saudação e assinar, ok?
4. Busca en la sopa de letras 15 palabras o expresiones relacionadas con el tema viaje. Depois, organízalas a las colunas correspondientes. Então, para começar, né, eu vou falar das palavras que estão aí na sopa de letras. Se vocês quiserem pausar o vídeo para encontrá-las, tudo certo. Vamos falar primeiro das horizontais, tá? Feria de Artesanía, que significa feira de artesanato. Centro Histórico, que é o centro histórico. Tren, que é o trem. Monumento, que significa monumento mesmo. Campamento, que é o acampamento. Museu, que é o museu. Coche, que é o carro. Playa, que é a praia. E as verticais são autobus, que significa ônibus. Barco, que é o barco. Hostal, que seria o hostel. Aqui no Brasil, a gente chama de hostel esses locais em que as pessoas ficam hospedadas em grupos, né? Às vezes as pessoas nem se conhecem e ficam ali, eles alugam, na verdade, não um quarto, mas apenas uma cama. Pension, que é uma pensão. Avião, que é o avião. Hotel, que é o hotel. E albergue, que é o albergue, que também se parece muito com o hostel. Então, é assim que vai ficar, né, a sopa de letras de vocês. Se quiserem pausar o vídeo, podem pausar, tá bom? Então, as palavras que aprendemos hoje foram Feria de Artesanía, Centro Histórico, Tren, Monumento, Campamento, Museo, Coche, Playa, Barco, Hostel, Pensión, Avião, Hotel, Albergue e Autobus. E agora a gente precisava, né, colocar em locais. Então, temos transporte, hospedagem e visitação. Então, as palavras que se referem a transporte são autobus, trem, avião, barco e coche. As que se referem a hospedagem são hotel, campamento, hostel, albergue, pensão. E as que se referem à visitação, a visitação, são museu, monumento, playa, feira de artesanía e centro histórico. Então, os transportes, as hospedagens e os locais para se visitar. E na número 5 é, e tu, que vas a hacer nas próximas vacaciones? E aí vocês me contam o que vão fazer nas próximas férias e mandem a resposta para mim para eu saber se posso ter alguma ideia através das férias de vocês do que eu vou fazer nas minhas férias, tá bom? E agora vamos ler a transcrição do áudio, né, lá da página 95. Prestem bastante atenção, tá bom? Transcripción. Manolo. Compañeros, tenemos que decidir qué vamos a hacer mañana. Paco, ¿por qué no vamos a las construcciones antiguas que están en el centro de la ciudad? Pepe, voy a comprar un regalo para mi madre en la feria de artesanía. Manolo, la feria de artesanía está en el centro de la ciudad, podemos hacer las dos cosas. Juanjo, pero yo quiero conocer una playa menos urbana. Han puesto en la tele que no va a llover y que va a hacer calor. Paco, a mí también me encantaría pasar el día en la playa. Manolo, mirad, tengo una sugerencia. ¿Por qué no nos despertamos temprano y vamos a bañarnos en alguna playa más alejada? Almorzamos por allí y por la tarde vamos al centro de la ciudad a visitar los edificios antiguos y a comprar regalos en la feria de artesanía. ¿Qué os parece? Juanjo, estupendo. Pepe, ¿y por la noche? Paco, vamos a decidir lo que la noche mañana. Vale, voy a pedir a la recepcionista que nos despierte a las 7:30. Então, agora vamos fazer a atividade sobre esta pista. 1. 4 amigos están de viaje y tienen que decidir qué van a hacer en el día siguiente. Escucha la grabación y apunta las palabras relacionadas con los puntos turísticos de la ciudad. Então, temos construções antiguas, centro de la ciudad, feria de artesanía, playa y edificios antiguos. 2. Escucha otra vez y contesta. ¿Dónde están las construcciones antiguas? Ellas están en el centro de la ciudad. Y la feria de artesanía también está en el centro de la ciudad. ¿Qué tiempo va a hacer? No va a llover y va a hacer calor. Por isso que eles vão até a praia. ¿Qué han decidido sobre el día siguiente? Han decidido que van a despertarse temprano. Por la mañana van a bañarse en una playa alejada, ou seja, uma praia longe, né, distante do centro. Y por la tarde van a ver las construcciones antiguas y comprar regalos en la feria de artesanía en el centro de la ciudad. 3. ¿Y tú alguna vez has viajado con tus amigos? ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntaselo a sus compañeros.
Então, se vocês já viajaram com amigos, né, contem pra gente como foi a experiência, escrevam aí poucas linhas, 3 ou 4 linhas, e mandem pra gente, para que os colegas saibam como foi a experiência de viajar com seus amigos. 4. Lee los textos y relaciónalos con las fotos. Después contesta oralmente. ¿Cuál de estos lugares te parece más interesante y por qué? Então, o primeiro texto é o seguinte. Esta corta calle enclavada en el barrio de La Boca es un homenaje al tango porteño y a los artistas que vivieron en la zona, fundadores de una estética particular dentro del ámbito de la pintura argentina. Então, a fotografia, né, é esta, que é Buenos Aires, Argentina. Bairro de La Boca é um dos principais bairros de Buenos Aires, onde as pessoas vão para assistir shows de tango. La ciudad perdida de los incas, construida entre dos picos encarpados de los Andes peruanos, es uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes del mundo. Una salvaje vegetación escondió templos, acueductos, fuentes, tumbas, terrazas y incontables escaleras durante más de 700 años hasta que Hiram Bingham la descubrió en 1911. Percebam, né, como Machu Picchu, no Peru, foi descoberta quase ontem, né? Se a gente vai pensar em 1911, nós temos aí um pouco mais de 100 anos de descoberta dessa cidade. El Cristo Redentor con el pan de azúcar es uno de los emblemas de esta hermosa ciudad brasileña. Al lado del Cerro de la Urca se localiza en una pequeña península que marca la entrada de la Bahía de Guanabara. Então temos aí o Rio de Janeiro, Brasil. Se encuentra a 71 kilómetros al sur de Madrid. Declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, esa ciudad compone un importante conjunto histórico-artístico donde las culturas cristiana, judía y muçulmana se entremezclan en una forma insuperable. Então temos aí Toledo, Espanha, mais uma vez falando, né, sobre essas marcas de outras civilizações e falando que as culturas do cristianismo, as judaicas e a muçulmana se entrelaçam, contando até mesmo um pouco da história da própria Espanha. Bom, estudem bastante, releiam os textos, é sempre importante para vocês relerem os textos. Se vocês acharem interessante, escutem a pista, né, o áudio da transcrição que vimos hoje, tá bom? Façam as atividades, me mandem as respostas para que os colegas saibam sobre as viagens de vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.